Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a expansão territorial do Brasil. Nós vamos estudar um pouco da figura e do papel dos bandeirantes para o aumento do território do Brasil. Vocês se lembram muito bem que nós falamos do Tratado de Tordesilhas, que dividia a parte ocidental do Brasil para Portugal e a parte oriental pertencia à Espanha. E nós vamos ver então que aos poucos esses acordos entre a Espanha e Portugal nem sempre foram respeitados, terminando então com o fim do Tratado de Tordesilhas. Algumas, algumas razões para isso, por que o Tratado de Tordesilhas não funciona depois na prática? Porque, primeiro, por causa da União Ibérica, como nós já falamos em outro assunto. Entre 1580 e 1640, Portugal, as terras lusas, né, todas as possessões de Portugal, o próprio Portugal, tudo começou a pertencer à Espanha, de 1580 a 1640. Portanto, a Espanha, ela dominava todos os territórios, então tudo pertencia à Espanha. Então, por isso, quem morava aqui no Brasil normalmente pensou, bom, se eu invadir o território da Espanha, não tem problema, porque tudo é da Espanha agora, tudo pertence à Espanha, então o Brasil também pertenceu à Espanha, né, a partir desta data, como já foi dito, por causa da sucessão, da briga de sucessão do trono de Portugal. Agora, nós não podemos pensar que o surgimento de novos focos de colonização, ela se deu a partir somente desse contexto, não. Porque personagens do ambiente colonial frequentemente ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas. Eu posso então dizer que esse tratado, esta linha que dividia, nunca foi realmente observada. E os bandeirantes, eles colaboraram muito para entrar no território que depois pertencia à Espanha. Eles iam em busca de índios, iam em busca de metais preciosos, eles iam em busca de drogas do sertão, como drogas que eu falo, são os remédios naturais, os temperos, tudo isso eles iam buscar. Então eles viajavam bastante, invadindo essa fronteira da Espanha com Portugal. Então, na verdade, na prática, essa linha divisória nunca foi respeitada. E, ao mesmo tempo, cumprindo o seu ideal religioso, os padres também, os padres jesuítas, eles vagavam pelo território de um lado para o outro, formando as reduções, como também já estudamos. Reduções são aldeias protegidas pelos jesuítas, que protegiam os índios de serem escravizados. Então, os jesuítas andavam de um lado para outro constantemente. E, por outro lado, a criação de gado foi também de fundamental importância na conquista de novos territórios, porque o interesse dos senhores de engenho e da metrópole em não ocupar as terras litorâneas com a pecuária possibilitou que outras regiões fossem alvo desta crescente atividade econômica. Nós vamos ver que a economia açucareira ela entra em declínio no Brasil, e Portugal também perde por causa da concorrência com o açúcar que vinha das Antilhas dos holandeses, e o preço não era mais convidativo como era no início. Então, também o desenvolvimento da economia mineradora, né, também funda áreas de domínio português para fora daquelas fronteiras originais. E para que esses fenômenos espontâneos fossem reconhecidos, autoridades portuguesas e espanholas se reuniram então para criar novos acordos, já que ninguém respeitava mais o Tratado de Tordesilhas. Aí eles se reuniram e criaram um novo tratado, o Tratado de Utrecht, de 1713. Segundo esses documentos, os espanhóis reconheciam o domínio português em algumas localizações, como no sul, né? E aquela região do Uruguai que pertencia a Portugal, o Uruguai pertencia a Portugal.
Portugal abre mão dessa região para ter Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois veio o Tratado de Madrid, de 1750, que ele então seria criado para oficialmente anular aquele Tratado de Tordesilhas. Então o Tratado de Madrid enterrou definitivamente o Tratado de Tordesilhas. E também, segundo esse documento, o reconhecimento das fronteiras passaria a adotar aquele princípio de quem chegou na terra, quem toma posse da terra é o dono da terra. Então esse novo acordo fez com que Portugal avançasse e começasse a colonizar determinadas regiões, como a Amazônia e o Mato Grosso. Mas os lusitanos, eles não abriram mão, né, de algumas colônias, como a colônia de Sete Povos das Nações, que fica no Rio Grande do Sul. Essa medida ela vai contra um pouco, né, o ideal dos jesuítas e dos indígenas que habitavam naquela região de Sete Povos das Missões. Então, entre 1753 e 1756, esses se voltaram contra a dominação portuguesa em uma série de conflitos que marcaram as chamadas Guerras Guaraníticas. Eles não concordavam que Portugal abrisse mão, não concordavam, aliás, que Portugal tomasse conta de alguns territórios, porque aqueles territórios já eram protegidos da Espanha e doados aos jesuítas, então, que tomavam conta desses territórios. Então, o Tratado de Madrid também foi anulado em 1761. Mas em 1777 nasce o novo tratado, o Tratado de Santo Ildefonso, que estabelecia que a Espanha ficasse com as colônias de Sacramento, que é o Uruguai, e dos Sete Povos, que é aquela região do Rio Grande do Sul. Em contrapartida, Portugal ficaria então com Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul. Vamos falar dos bandeirantes. Desde os primórdios, os colonizadores portugueses tinham pleno interesse em explorar as regiões que ficavam muito no interior do território brasileiro. A partir do século XVII, essas explorações se intensificam com a crise econômica que surge então com a economia açucareira, por causa dos baixos preços obtidos no mercado europeu e também da forte concorrência da Holanda. Então, dessa maneira, a formação das entradas e das bandeiras se tornou uma alternativa para que as dificuldades econômicas do período fossem superadas. As entradas foram expedições organizadas pelas autoridades portuguesas que tinham como finalidade promover o apresamento de índios, a destruição de comunidades quilombolas e a prospecção de metais e pedras preciosas. As bandeiras geralmente tinham a mesma finalidade das entradas organizadas pela coroa portuguesa. No entanto, o bandeirantismo era um tipo de atividade promovida por particulares. Então, os bandeirantes era uma atividade dos particulares, de pessoas particulares, e as entradas eram oficiais do governo. E eles, então, normalmente os bandeirantes se especializavam na captura de índios. Durante o período em que a União Ibérica invalidou as delimitações impostas pelo Tratado de Tordesilhas, o bandeirantismo intensificou as suas atividades, alcançando regiões cada vez mais distantes. Nesse período descobriram que o ataque às missões jesuíticas era uma rentável alternativa, porque eles poderiam obter ali índios já acostumados com o trabalho, nessas aldeias, nesses represamentos aí que os jesuítas faziam. Então, para que eles vão caçar índios selvagem, né, na opinião deles, se eles poderiam pegar índios dóceis, já acostumados ao trabalho na lavoura? Então, foi intensa a invasão dos bandeirantes nas comunidades jesuíticas para prender os indígenas e muitas vezes matar os jesuítas.
Então, esse conflito durou muitos anos. As condições das viagens realizadas pelos bandeirantes eram extremamente precárias. Diferente das mais conhecidas representações que temos desse personagem histórico, nós os vemos, né, como heróis, como gente forte, saudável. Na verdade, eles tinham poucos recursos para manterem essas duras viagens, essas longas viagens. Os grupos eram controlados por uma minoria de colonos brancos e poderiam ser formados por índios, mulheres e mestiços. Ao longo da viagem, os bandeirantes podiam ainda sofrer o ataque de animais ferozes ou também de índios hostis. Então não era tão fantástica essa viagem deles para o interior do Brasil. E apesar de o apresamento indígena ser o principal objetivo dos bandeirantes, a busca por metais preciosos também era realizada. Então, por meio dessas prospecções, as primeiras regiões ricas em ouro foram descobertas no final do século XVII. Em 1695 aconteceu a primeira descoberta de ouro nas proximidades do Rio das Velhas, local onde hoje nós temos as cidades de Caeté e Sabará, em Minas Gerais. Pouco tempo depois, outras regiões próximas formaram um dos maiores centros de exploração aurífera da colônia. A descoberta de ouro em pouco tempo animou as autoridades portuguesas, que entraram em conflito com os colonos pelo monopólio sobre a mineração. Ao longo do século XVIII, a exploração de ouro representou a principal fonte de renda de administração da coroa portuguesa. E nesta mesma época, outras entradas e bandeiras foram responsáveis pela descoberta de ouro e pedras preciosas nas regiões de Mato Grosso e Goiás. Então vejam como eles vão entrando mais, invadindo mais o território. O Brasil tem esse tamanho por causa dessas idas pelas buscas de índios, pelas buscas de pedras preciosas. E a partir de então, o bandeirantismo inaugurou uma nova etapa nas relações econômicas da colônia, com a intensificação do controle das autoridades portuguesas e as reformas promovidas pelo Marquês de Pombal. O bandeirantismo acabou perdendo a sua importância. Contudo, o período em que se consolidou como atividade econômica, a ação dos bandeirantes foi de grande importância para a ampliação dos territórios e a diversificação das atividades comerciais. Então, depois que eles inauguram essa nova atividade econômica, né, e também por causa das reformas feitas na colônia, as bandeiras começam a perder, então, a sua importância. Vamos entender melhor o bandeirantismo. Foi um movimento realizado pelos bandeirantes para ampliar suas áreas de dominação que se resumiam apenas às terras paulistas. Foi, portanto, um movimento expansionista desenvolvido por São Paulo, sendo que eles se dirigiam para o interior da colônia. E isso se deu, então, nos séculos 17 e 18. Os bandeirantes queriam ampliar as suas áreas de dominação para que pudessem ir muito além das fronteiras paulistas. E com o tempo eles empurraram a fronteira espanhola, portanto, aumentando o território português na América. Agora, por que existiu o bandeirantismo? Olha, São Paulo naquela época era um lugar muito pobre, muito pobre. No final do século XVI, a capitania de São Vicente, que era chamada tudo isso, São Paulo, São Vicente, estava em franca decadência. Não era viável investir na economia açucareira por causa do solo pobre das terras litorâneas. E tinha também o limite imposto pela Serra do Mar. Nós vivemos aqui em São Paulo cercados por serras, então até ultrapassar essa terra para chegar no litoral naquela época era muito custoso. Então os paulistas estavam simplesmente isolados e sem uma lavoura de porte capaz de atrair os interesses de Lisboa. Produziam apenas gêneros de subsistência e viviam em situação calamitosa. Esses fatores impulsionaram os bandeirantes na busca de possíveis riquezas nos sertões, por exemplo, índios destinados à escravidão e metais preciosos.
O bandeirantismo ocorreu de três formas. Primeiro, havia o bandeirantismo de preação ou apresamento, que tinha o objetivo de captura dos índios com a finalidade de escravizá-los. Existia o bandeirantismo de contrato. O objetivo era recapturar escravos fugitivos e destruir os quilombos. E também havia o bandeirantismo de prospecção, que visava encontrar metais preciosos. Vejam, a vila de São Paulo de Piratininga, como era chamada no início do século XVII, era muito pobre e de habitantes na maioria de mamelucos, que é a mistura do branco com o índio. Muitos eram os que dormiam em redes e comiam carne de caça e de peixe, mesmo no século XVII, de fruta, farinha, milho, feijão e mandioca. Essa era a cultura que existia em São Paulo. Era comum, então, organizarem bandeiras visando o apresamento de índios para a escravidão, sendo eles chamados de negros da terra. Inicialmente, a preação ou a captura do índio bravio acontecia nas matas e se destinava a mão de obra ali mesmo para São Paulo. Mas no século XVII faltavam braços escravos nos engenhos litorâneos, e então o apresamento de indígenas se transformou numa atividade lucrativa. Por isso que entre 1612 e 1628, o bandeirante paulista Manuel Preto atacou diversas vezes a missão jesuítica da cidade de Guairá, da região ali de Guairá, e aprisionou milhares de índios. Em 1629, a bandeira de Antônio Raposo Tavares atacou com tal violência as missões que os jesuítas fugiram para outros locais. Os religiosos se fixaram no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, só que foi inútil o seu esforço, porque essas missões foram destruídas entre 1637 e 1648 pelo mesmo Raposo Tavares, que entrou para a história como um destaque nesse bandeirismo de preação e hoje recebeu até nome de estrada. Deve-se ressaltar que o bandeirismo de preação coincide com a invasão holandesa das feitorias da África e a crise de falta de africanos no Brasil. Em 1640, o tráfico de negros foi normalizado e o bandeirismo de preação, então, entrou em declínio. Então, para que eles vão buscar índios se agora tem os negros trabalhando? E na segunda metade do século XVII, os bandeirantes trabalhavam para os proprietários rurais do Nordeste e para a própria coroa portuguesa. Eles combatiam os índios hostis e destruíam os quilombos, local de moradia dos escravos foragidos. Eles assinavam um contrato onde constava a remuneração ou a compensação, e a bandeira passava então a possuir um caráter militar no Brasil. E também nessa época aconteceram aquelas chamadas guerras justas contra os índios no norte do Brasil e a Guerra dos Bárbaros. Esta última, ela destruiu a Confederação dos Cariris no Ceará e no Rio Grande do Norte. A mais famosa atuação do bandeirismo de contrato, no entanto, foi a destruição do Quilombo dos Palmares por Domingos Jorge Velho em 1695. E as bandeiras de prospecção nasceram na metade do final do século XVII. Na década de 1690 foi descoberto o ouro nas Serras Gerais, que hoje é o estado de Minas Gerais. A interiorização do povoamento deu origem às capitanias de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Os principais bandeirantes de prospecção foram Fernão Dias Paz, Antônio Rodrigues Arzão, Pascoal Moreira Cabral e Bartolomeu Bueno da Silva. Ficamos por aqui então, espero que você tenha entendido um pouco essa expansão do Brasil colonial. Até uma próxima oportunidade.